Olá, queridos alunos! Mais um videozinho de aula. Nesse vídeo nós vamos ver o que é derivativos, tá? Então vamos começar com uma introdução do que é derivativos. Derivativos, ok? Bom, como o nome já fala, derivativos é diferente de tudo que você vem estudando até agora. Dos ativos, normalmente a gente conhece todos os ativos. Poupança, ações, letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários, LCI, são ativos financeiros, assim como um imóvel é um ativo financeiro, investir em boi é um ativo, tudo são ativos. O que nós vamos estudar agora são contratos. Contratos, papéis, no qual esses contratos derivam de algum ativo, tá? Então eles são derivados de algum ativo. É isso que nós vamos ver agora. Como funciona isso? Bom, graças a derivativos, é possível hoje o cara ganhar dinheiro com café sem plantar café. Sem ter uma planta de café em casa, o cara consegue ganhar dinheiro com café. Dá pra ganhar dinheiro com boi, sem ter boi. Então essa é a lógica. Mas como é isso, professor? Como é possível ganhar dinheiro comprando e vendendo boi, entre aspas, sem ter um boi? Através dos contratos derivativos. A ideia toda é mais ou menos assim, olha só. Eu tenho aqui um cara que possui um certo risco, tá? Então eu tenho aqui um investidor que possui um certo risco. O que o mercado de derivativo vai oferecer a esse cara? A possibilidade de transferir esse risco, eu vou botar aqui esse risco que ele tem, para um outro investidor. Ele vai transferir esse risco. Essa é a lógica do mercado de derivativo, transferir risco. Como assim? Imaginamos que esse cara aqui, ó, esse meu amiguinho, ele é um exportador, tá? Ele é um exportador, ele tem lá uma empresa dele no qual ele exporta. Então ele vende toda a mercadoria dele, manda a mercadoria para fora e recebe em troca moeda estrangeira. Esse nosso amiguinho exportador, ele tem um medo. Que medo? Da desvalorização cambial. Daqui a pouco ele começou a fazer os contratos dele lá, né? O dólar tá custando lá, $1 tá custando, vamos colocar aqui um exemplo, R$2,20, R$2. Para ele tá muito bom. Olha que maravilha, $1, R$2, ele tá muito feliz, né? Para ele é uma boa cotação. Mas quando ele começou, fechou todos os contratos de exportação, fechou com uma grande empresa no qual ele vai exportar durante 5 anos. Beleza. Só que o dólar no país não é fixo. O dólar no nosso país, ele é flutuante. Então o que pode acontecer? Pode acontecer de $1 começar a cair, sei lá, para 1,70. E aí ele já não tá mais tão feliz assim. Puta, 1,70 tá mais ou menos. E o pior, daqui a pouco $1 tá lá 1,40. E aí esse cara tá morto. Vamos botar uma cruzinha aqui? Tá morto. Daqui a pouco eu não tenho mais. Por quê? O custo de produção dele é praticamente o mesmo, mas a receita dele tá cada vez menor, porque esse dólar tá caindo. Então esse é o medo desse nosso amigo aqui exportador. Nesse exemplo, o medo dele é da desvalorização do dólar. Então o que ele vai fazer? Cara, eu morro de medo do dólar cair. E ele vende, entre aspas, esse medo para outro cara. Agora, por que raios alguém vai querer assumir um risco da queda do dólar? Primeira coisa é que está passando na cabeça desse cara que o dólar não vai cair, o dólar vai subir. É o que passa nele, não, o cara tá viajando, o dólar não vai cair, o dólar não vai subir. Então eu vou aceitar pegar esse risco dele porque eu acho, segundo os búzios, o tarô ou o que for, ele acha que esse dólar não vai cair. E ele resolve assumir esse risco aqui. Agora, por que isso? Porque se o dólar realmente não cair, subir, ele ganha dinheiro com isso. Já esse nosso amigo aqui, ele vai fazer uma proteção em relação a essa oscilação. Como assim uma proteção? Imaginamos o seguinte. Imagine que ele fechou o contrato com esse cara. Ele transferiu o risco para esse cara aqui, tá? E aí o que aconteceu? O dólar foi a... vamos botar aqui 1,40. Pronto. Essa é a cotação do dólar, 1,40. O que vai acontecer? Se ele não tivesse esse contrato aqui, ele estaria recebendo 1,40 pelo dólar na exportação e estaria quebrado. Mas, imaginando que ele tem esse contrato, que ele fez esse negócio, ele tem esse contrato fechado na Bolsa de Valores, vai acontecer o seguinte, esse nosso amigo vai receber 1,40 da exportação. 1,40 da exportação. Mas, se ele tem um contrato, ele fixou na bolsa um certo valor de dólar, a diferença do que ele fixou, ele recebe do cara que fechou o contrato.
Como assim? Quando eles fecharam esse contrato, eles fecharam uma certa cotação de dólar. Falaram assim, olha, o que é bom para ti e o que é bom para mim? Imaginamos que eles fecharam uma cotação a 1,80. Olha, o cara achou que em 1,80, o dólar abaixo de 1,80 ele tá ferrado. Esse aqui achou que nunca vai estar abaixo de 1,80 e eles fecharam um acordo. Como foi 1,80 o valor do acordo e o dólar está 1,40, o dólar estando abaixo, esse amiguinho aqui vai dar a diferença para aquele cara lá. Então o exportador recebe 1,40 da exportação, que é o preço do dólar, mais 40 centavos de cada contrato que ele tem na Bolsa de Valores. Cada contrato que ele tem lá. Com isso, ele está recebendo 1,40 da exportação e 40. Por que 40 centavos, professor? Porque é a diferença entre o valor da cotação do dólar até o quanto está valendo o dólar hoje. Então, eles fecharam 1,80 e o dólar está 1,40, então essa diferença que é 40 centavos, esse amiguinho aqui vai pagar para aquele amiguinho lá. Por quê? Porque esse amiguinho apostou que o dólar ia subir e o dólar, na verdade, de 1,80 para 1,40, ele caiu. Então quem ganha é aquele cara lá e quem perde é esse daqui. Então eu recebo 1,80. Ai, professor, mas que amiguinho burro, vai ficar pagando? Não, mas lembre-se, quando ele fechou o contrato, ele achava que o dólar ia subir e não que o dólar ia cair. E se as previsões dele estiverem corretas, o dólar realmente subir, olha o que vai acontecer. Imaginamos esse dólar chegando a 2,20. 2,20, 2,30, vamos botar aqui R$2,30, tá? R$2,30. O que vai acontecer? O exportador vai estar vendendo a 2,30, porque é o preço que está pagando o dólar. A cotação 2,30 recebe 2,30. Porém, essa diferença aqui, imaginamos aqui a 2,30, essa diferença de 2,30 para o preço que eles acordaram, nesse caso está dando 50 centavos. Só que esses 50 centavos de diferença muda a ótica. Ao invés desse cara pagar, esse vai pagar para esse aqui. Então, na verdade, o exportador agora vai pagar para aquele cara. Então, o exportador vai ter que pagar 50 centavos nos contratos futuros. O que vai sobrar para ele, ó, 2,30 menos 50 centavos, os mesmos 1,80. 1,80. E agora, o boneco que apostou na alta do dólar, como o dólar subiu, ele está ganhando essa grana aqui, ó. Ele está ganhando essa grana. Olha que loucura. Para o exportador, esse mercado não oferece mais risco. Por que isso? Porque, olha só, pensa comigo, se o dólar cair, ele vende 1,80. Porque essa diferença que falta, esse amiguinho dá para ele. Se o dólar subir, mesmo recebendo mais, ele tem que passar a diferença para o amiguinho. Ele continua ficando no final com 1,80. Então, a oscilação do dólar não afeta mais o meu amigo. Por quê? Porque o meu amigo, a gente diz que ele está protegido. Esse nosso amigo aqui, ele está protegido. Ele está protegido. Protegido da oscilação do dólar. A partir de agora, ele vai dormir tranquilo. Ele vai olhar o jornal. Ah, o dólar. Ah, puta que pariu. Não vou olhar pelo dólar. Ele começa olhando o jornal dele pelo caderno de esportes. Ele começa olhando pela política e não mais pela economia, porque o dólar, quando o William Bonner fala, hoje o dólar fechou, para ele não tá nem aí, porque agora ele tá fixado. Por que ele tá com essa proteção? Porque ele possui o ativo. Quando você tem o ativo, qual é o ativo? Os contratos futuros que ele tem aqui, a exportação. Então ele tem lastro, para a hora que ele for pagar, ele tem de onde tirar o dinheiro. Por isso, então, como ele tem de onde tirar quando ele for pagar, ele tá protegido, esse cara. Por esse motivo, esse cara que está protegido na Bolsa de Valores, esse nosso amigo aqui, ó, que é o agricultor aqui, o exportador, esse nosso amigo, ele recebe um nome que é hedger. Hedger. Esse cara é o hedger. O que é o hedger? Aí é do inglês, the books on the table. Hello, ó. Hedger, sem o R, é proteção. Hedger, com R, é o agente que vai na bolsa em busca de proteção. Então, esse cara é o cara que entra na Bolsa de Valores com o objetivo de se proteger. Proteger. É isso que ele quer na Bolsa de Valores, se proteger. Aquele amiguinho lá, ele quer ganhar dinheiro. Ele não tá nem aí com porra se o dólar vai subir. Ele não exporta pra ninguém nesse exemplo. Ele comprou o risco porque ele acha, dólar vai subir, dólar vai subir. Se o dólar cair, fudeu. Se subir, ele ganha dinheiro. Então ele quer ganhar dinheiro com o mercado de dólar. Note que ele quer ganhar dinheiro com dólar sem comprar dólar. O que ele tá comprando e vendendo são contratos atrelados a dólar. Derivativos. Esse amiguinho aqui recebe o nome de especulador. O que o especulador faz? O especulador é o cara que vai assumir o risco financeiro. Beleza, então tem um cara que se protege e tem um cara que assume o risco financeiro.
Tranquilos. Além desses caras, existe mais um cara que vai ser muito importante para esse mercado, que é o nosso amigo arbitrador. Vamos ver o que o arbitrador faz. Vou botar aqui arbitrador, vamos ver o que ele faz. Vou botar aqui embaixo, ó. O arbitrador, ele vai fazer o que nós chamamos de arbitragem. O que é isso? É que assim, nesse mercado aqui nós vamos negociar derivativos, tá? Eu vou negociar um contrato de café, beleza. Então, o preço do contrato de café, ele vai ser determinado pela lei de procura e oferta desse contrato. Muita gente comprando o contrato do café, ele valoriza. Muita gente vendendo o contrato de café, ele desvaloriza. Agora, a oscilação do preço do contrato de café, o preço dele depende do ativo. O preço do derivativo, que é o contrato de café, depende do preço do ativo do café. Se começa a faltar café, fica mais caro o café e também os contratos futuros de café. Se tem muito café, fica barato o café e também fica barato os contratos futuros de café. Porém, como o que determina o preço do café é a lei da procura e oferta do café e o que determina o preço do contrato de café é a lei da procura e oferta de outra coisa, então pode acontecer muito bem, poderia acontecer, do café tá cada vez mais caro e o contrato futuro tá cada vez mais barato. Mas isso seria uma distorção, porque se os dois estão falando da mesma coisa, eles têm que andar na mesma direção. Afinal de contas, apesar de isso não ser o próprio café, mas depende do preço do café. Então o que acontece? Quando tem distorções, aparece o nosso amigo arbitrador para corrigir as distorções. Não estou entendendo, professor. Calma, calma, relaxa, tá? Tá nervosinho? Relaxa, olha só. Vem comigo para ver como isso vai funcionar. Vou te dar um exemplo aqui bem simples, ó. Vamos pegar uma distorção de preço de moeda estrangeira para ficar mais fácil, já que eu estou falando em moeda estrangeira. Imagina o seguinte, que no Brasil, o preço do dólar está $1 está R$2, tá? Nos Estados Unidos da América, USA, o preço do dólar está R$1,80, ok? O que está acontecendo aqui? Tem uma arbitragem. Eu estou falando, tem possibilidade de arbitragem, tem uma distorção. Eu estou falando em duas coisas, mesma coisa, moeda estrangeira, com um preço diferente, em botecos diferentes. Isso pode acontecer? Pode. Ah, professor, mas como a mesma coisa? Tem, tu não vai numa loja, às vezes o calçado está num preço, o outro está no outro. Tirando o posto de gasolina, a galera não se comunica para combinar preço. Em geral, os preços é concorrência. É livre procura livre oferta. Beleza. Então, a procura e oferta fez com que no mercado brasileiro o preço do dólar fosse a 2. A procura e oferta dos Estados Unidos fez com que o preço do dólar fosse a 1,80. Quando isso acontece, aparece o nosso amigo arbitrador. Ele enxerga a possibilidade de ganhar dinheiro. Como assim ganhar dinheiro, professor? Pensa comigo. Como é que eu ganho dinheiro aqui? Olha só, pensa aqui. Olha só, olha pra cá. O dólar no Brasil em relação aos Estados Unidos, ele tá caro ou tá barato? Fala mais alto, eu não escutei. Caro ou barato? Isso, cabeção. Ele tá caro em relação aos Estados Unidos. E quando uma coisa tá cara, o que tu faz? Tu compra ou tu vende? Ai, se tá caro, tu vende, cara. Tu não compra coisa cara, tu vende. Então ele vai vir no Brasil e vai vender moeda estrangeira. Lá nos Estados Unidos, em relação ao Brasil, ó, 1,80 para 2, está barato nos Estados Unidos. Quando uma coisa está barata, o que tu faz? Tu compra. Então, é bem lógico. Ele vai vir nos Estados Unidos e vai comprar dólar. Ele vai pegar esse dólar que ele comprou nos Estados Unidos e vai vender no Brasil. E assim ele vai trabalhando. E vai ganhando dinheiro dessa diferença. Agora, olha como esse cara é fundamental no mercado, porque ele faz com que, ele é como se fosse um cagueta, como diriam os corintianos, né? Vai Corinthians, um X9, um cagueta, ele é um dedo duro do mercado, porque o que acontece? É como se ele falasse para esse cara assim, falasse pro brasileiro, lá nos Estados Unidos está mais barato. É como se ele chegasse nos Estados Unidos e falasse, lá no Brasil está mais caro. Então, é como se fosse isso, porque olha só, o que acontece quando você começa a comprar muito uma coisa? Imagina que ele está atuando, os amigos dele, está todo mundo comprando aqui nos Estados Unidos. Um excesso de compra. O que acontece com o produto quando tem muita gente querendo comprar, preço sobe, o preço cai. Muita gente quer, a coisa fica mais cara, né? Então, o que vai acontecer? Olha só. Uma menininha que está lá na festa, tem um monte de homem em volta dela, ela vai se valorizar e vai começar a levantar o nariz e não vai ficar com qualquer um, ela vai se valorizar mais. Então esse aqui vai ficar mais caro. Ao invés de 1,80, não, agora é 1,90. Todo mundo quer, agora está mais caro. Em contrapartida, no Brasil está tendo venda. Todo mundo está vendendo para o Brasil. Vende. Um excesso de venda. Todo mundo vendendo, pouca gente comprando. O que vai acontecer com o preço?
o preço cai. Então, agora está muito caro. Na verdade, tem muita gente vendendo, agora estão pagando só R$1,90 por esse dólar. E aí, meus amores, eu passo a ter uma convenção. Então, o que que acontece? É como se esse cara soubesse que esse cara existe indiretamente. Por quê? O arbitrador vai atuar. O arbitrador, ele procura o mercado uma coisa chamada distorção. Tudo que ele quer no mercado é distorção de preços, tá? Então ele procura distorção. Onde ele enxergar distorção, preços distorcidos, ele vai atuar no mercado e vai levar vantagem com isso. Quando isso acontece, ele fala, ah, beleza, ganha dinheiro. Quando não acontece, ele pensa, vou procurar outro mercado para atuar. Aí eu vou comprar ação aqui, vender ali, eu vou comprar moeda na Singapura, trocar no Japão, vai ganhar dinheiro de alguma maneira, procurando essas distorções. Ele não procura correr risco, ele está operando enquanto não tem risco. Parou, ele para de operar. Normalmente, eles operam com grande volume porque a margem aqui não é tão grande assim, é centavinhos que ele ganha em cada dólar. Mas aí, como ele opera com grande volume, isso vai dar um bom dinheiro no final. Isso é fazer arbitragem. Presta atenção. Mercado de derivativos, cabeção, tem 3 caras: hedger, especulador, arbitrador. Hedger é o cara que opera no mercado em busca de proteção, se proteger. Especulador é o cara que quer ganhar dinheiro correndo risco. Arbitrador é o cara que entra no mercado para corrigir a distorção. Claro que ele não faz um favor para o mercado, ele corrige a distorção porque ele ganha dinheiro com isso. Esse ganha dinheiro com risco, esse ganha dinheiro com a distorção de preço. Então façam que os preços entrem em equilíbrio, o arbitrador. Esses são os 3 agentes que atuam no mercado de derivativos. Beleza, muito importante para a prova. Agora vem comigo, olha só. Qual é o objetivo do mercado de derivativos? O objetivo é transferir risco. Muito importante, pegar esse risco, ó, transferência de risco. Alguém que não quer mais correr risco é alguém que quer assumir o risco. Esse é o objetivo do mercado de derivativos, tudo bem? Agora, para finalizar, que tipo de contratos são negociados no mercado de derivativos? Que nós vamos ver um a um, tá? Existem 4 tipos de contratos diferentes. Isso é uma ideia geral do mercado de derivativos. Essa é a ideia geral, tá? A ideia panorâmica. Mas cada contrato tem suas especificações. São 4 contratos. Um contrato se chama swap. O outro se chama termo, o outro se chama, vamos botar aqui opções, mercado de opções, e o outro futuro, tá? Então existe o mercado de swap, mercado a termo, mercado de opções e mercado futuro. Tudo bem? Tranquilos? Então depois vamos ver cada um desses mercados. Então revisando, então fechando o vídeo, né? Agentes, objetivo, o que é derivativo, os agentes que atuam, o objetivo e quais são os tipos de contratos encontrados. E aqui nós fechamos mais um videozinho. Levanta a cabeça, vambora, não para, não para. Próximo vídeo, mais um. Vamos lá? Até a próxima!